Olá galera, eu sou o professor Lucas Anderson Oliveira, professor de língua portuguesa aqui do DF, Colégio João Felipe. E aí eu vou conversar um pouco com vocês sobre o conteúdo dessa matéria maravilhosa, uma das melhores matérias, gramática. Nós vamos falar sobre um conteúdo importantíssimo nesse contexto de redes sociais, nesse contexto de mensagens rápidas em que nós vivemos, que é o conteúdo de frase, oração e período. É uma continuação exatamente do conteúdo que nós já vimos trabalhando nas aulas de gramática. Vamos lá para alguns exemplos para que vocês entendam. Primeiro, o que é frase? Você deve estar se perguntando aí na sua casa o que é frase. Nós aprendemos então que frase é um conjunto de palavras. Várias palavras formam uma frase. Mas vamos lá para os exemplos para que a gente entenda melhor. Quando eu chego num ambiente e digo silêncio, por exemplo, que é o primeiro exemplo, provavelmente você vai entender que eu estou lhe pedindo para não fazer barulho. Você parar com o barulho que você está fazendo. Se eu chego num lugar desesperado, dizendo fogo, todo mundo vai entender naquele ambiente que alguma coisa ali está errada, que algo está pegando fogo, que eu preciso sair do ambiente. Se eu também chego num ambiente e digo estranho, todo mundo vai entender que eu estou achando provavelmente alguma situação ali confusa, estranha, algo está diferente do que comumente se apresenta. Então nós temos aí 3 palavras solitárias, mas que dentro do contexto elas têm um sentido. Desmistificando o que nós comumente conhecemos, então essas 3 palavras podem ser classificadas como frase, porque frase é tudo aquilo que comunica algo ou tem algum sentido dentro de um contexto. Certo? Então nós desmistificamos aquela noção de que frase seria apenas um conjunto de palavras ou várias palavras juntas. Frase é tudo aquilo que eu falo que é entendido pelo outro. E o que é oração? Já que a oração é o nosso segundo conceito trabalhado na aula. A oração também é uma frase. Mas qual é a diferença? Vamos lá para os exemplos. O primeiro exemplo, nós utilizamos o mesmo exemplo que utilizamos anteriormente, silêncio. Nós dissemos que silêncio é uma frase, porque ele tem um sentido dentro de um contexto. Mas silêncio é diferente de façam silêncio. Se eu chego no ambiente e digo façam silêncio, ele tem uma estrutura um pouco diferente. O que é que você pode observar nessa estrutura? A presença de um verbo. Então, nós podemos compreender que oração é uma frase, mas com a presença de um verbo, certo? Recapitulando, frase é tudo aquilo que eu digo que tem um sentido no contexto e oração é uma frase com a presença de um verbo. Para quem não sabe o que é verbo, recapitulando também, o verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Nós também estudamos ao longo da etapa. Por fim, nós temos período. Frase, oração e período. E o que seria o período? Vamos primeiro para os exemplos para que vocês entendam melhor como é que se dá o conceito de período. Primeiro exemplo. Alunos, façam silêncio. Nós temos aí uma frase, porque se eu chego no lugar e digo alunos, façam silêncio, nós entendemos o que eu quero dizer. Vocês entendem o que eu quero comunicar. Nós também temos uma oração, porque aqui nós temos um verbo, o verbo faça. E por que eu teria um período? Porque o conceito de período nada mais é do que a frase inteira, uma oração ou mais de uma oração. Nesse caso aqui nós temos um período porque nós temos uma oração, ou seja, a presença de um verbo. No segundo exemplo é um pouco diferente. Nós temos, por exemplo, 2 verbos. Alunos, façam silêncio e abram os cadernos. Observe que nós temos o verbo faça e o verbo abram. Nesse caso aí nós temos 2 orações, porque as orações são contadas pelos números de verbos. Nesse caso aqui, nós podemos falar de uma classificação dos períodos. E como é que se dá essa classificação? Primeiro, quando eu tenho um período, e no caso é esse primeiro, com apenas um verbo, eu tenho um período simples. Quando eu tenho um período com mais de um verbo, ou seja, mais de uma oração, eu tenho um período composto. Então nós temos essas 2 classificações para período, período simples e período composto. Vamos lá para outros exemplos. O aluno copiou a atividade.
nós temos aí um exemplo de uma frase, que é uma oração, porque tem um verbo, o verbo copiou, e nós temos um período simples, porque só temos uma oração, só um verbo. Do mesmo jeito, o exemplo, a música é uma arte. Nós temos também a presença de um verbo e de uma só oração. O verbo é, que indica que há uma oração aí. Então, também é um período simples. No outro exemplo, nós temos o período composto. Por exemplo, o aluno copiou a atividade e fez um resumo. Quando eu digo o aluno copiou a atividade e fez um resumo, eu tenho dois verbos. O verbo copiou e o verbo fez, que indica que há aí mais de uma oração, no caso, duas orações. Então, há um período composto. Assim como no outro exemplo, eu tenho a música é uma arte, toca multidões e liberta a alma. Nesse caso aí, eu tenho três orações. Por quê? Porque eu tenho três verbos. Toca e liberta. Nesse caso, ainda que haja três orações, continua sendo um período composto, porque, como eu disse, é diferente. Período simples até uma oração, no máximo uma oração. Período composto vai partir de duas orações, essa classificação acontece como período composto, certo? Dentro do período composto, vocês vão estudar nos próximos anos, provavelmente no nono ano, vocês vão estudar outras classificações a partir do período composto. Nesse caso, no sexto ano, vocês só veem uma introdução desse conteúdo. O período composto por coordenação. O que é isso? Para a gente facilitar um pouco, nós temos aqui um exemplo. Contei um segredo para meu amigo e ele ficou nervoso. Observem que aqui nós temos uma frase grande, certo? Que é composta por algumas orações. Vamos ver. Contei um segredo para meu amigo. Nós temos aqui na primeira oração o verbo contei. Então eu digo que tem uma oração. Mas lá no outro lado eu tenho em verde, ele ficou nervoso. Nesse caso aí eu tenho outro verbo, o verbo ficou. Aí eu tenho outra oração. Então, dizemos aqui que nós temos um período composto, porque tem uma oração, essa que está em vermelho, e eu tenho outra oração que está em verde. Como eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. E por que ele é por coordenação? O que seria esse por coordenação? Porque se vocês forem observar, a primeira frase, a primeira oração que está em vermelho, ela tem um sentido completo. Contei um segredo para meu amigo. Aí eu tenho um sentido completo. Todo mundo consegue entender o sentido dessa frase. Se eu pegar também a segunda frase, que aqui está em verde, de maneira isolada, ele ficou nervoso, eu também tenho um sentido completo. Eu estou indicando que alguém está nervoso. Eu tenho então duas orações com sentido completo. Se eu retirar uma, a outra não perde o seu sentido, ela continua com sentido. Nesse caso aí eu tenho duas orações chamadas independentes. Então, o período composto por coordenação é quando eu tenho duas orações independentes, ou seja, elas não dependem uma da outra, não dependem do sentido uma da outra. E aí, algo interessante, que é também uma curiosidade, é que essas orações independentes, que é colocada no período composto por coordenação, elas geralmente vêm entre vírgulas, vêm separadas por vírgulas ou pelo I ali, que é o E, certo? Então, sempre essas orações independentes vão vir marcadas por esse elemento. Aqui é só uma confirmação do que eu já falei, que são orações que são independentes e completas. Então, se eu retirar uma, a outra não perde o sentido. E quando é que o período não é composto por coordenação? Porque vocês podem se perguntar. Sim, agora eu aprendi como é o período composto por coordenação. E quando não é um período composto por coordenação? Nós temos então o primeiro exemplo. Pedi para ela levar a sacola, mas ela deixou. Nós temos aí então duas orações, é um período composto. Pedi para ela levar a sacola, eu tenho aí na verdade dois verbos, certo? Nós temos duas orações. E depois eu tenho ela deixou. Nós temos uma outra oração. Mas observem que a oração que está em vermelho, ela deixou, ela não tem o seu sentido completo. Porque se eu retiro o restante do período e digo ela deixou, eu me faço a pergunta, ela deixou o quê? Então
nós temos um período aí que apresenta uma oração que não é completa. Nesse caso, não é um período por coordenação. Seria um período por subordinação, que é um outro conteúdo que vocês vão aprender no outro ano. Um outro exemplo aqui embaixo nós temos: eles fizeram a atividade, porém eu não fiz. Novamente nós temos o exemplo da frase, da oração, na verdade, em vermelho. Quando eu digo eu não fiz. Eu não fiz o quê? Se eu retirar o restante do período, eu fico sem um sentido completo aí desse período. E aí eu não consigo entender, por exemplo, eu não fiz o quê? Eu preciso do restante da frase para que ele diga, eles fizeram a atividade. Então, eu não fiz provavelmente a atividade. Então, precisa desse complemento dessa frase anterior. Aí eu não tenho um período por coordenação. Resumindo, esses dois exemplos não são um período composto por coordenação, porque as frases não têm um sentido completo, elas não são independentes, elas dependem uma da outra para fazer sentido, tá bom? Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas que aparecerem aí na casa de vocês, no estudo de vocês, vocês podem entrar em contato por meio do meu e-mail, que vai estar lá disponível na Agenda Edu, junto com o link desse vídeo. Qualquer dúvida vocês podem me contatar, podem perguntar. Deem uma olhada também nos textos, nos exemplos. Vai estar, por exemplo, esses slides vão estar disponíveis também na plataforma para que vocês acessem. Até mais e contem sempre comigo.